Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos nos preparar para começar o nosso Evangelho, esse Evangelho de todos os dias, ininterrupto, de domingo a domingo, em que a Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco vem promover para todos nós esse pequeno momento, mas grandioso espiritualmente, para que a gente possa fazer reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, nós estamos iniciando agora o nosso Evangelho. Eu peço a vocês que, aqueles que puderem me dar um retorno do ponto de vista de som, se está tudo ok, se todos estão me ouvindo, porque aí a gente inicia o nosso comentário, o nosso Evangelho. É um grande prazer, mais uma vez, estar com vocês nessa noite. Zezé puder me dar um ok acerca do som, a Luciana também. Aguardo aí um retorno de vocês. Marlene, Xenofonte, Luciana Tomazinho, tudo ok, tudo perfeito, Luciana? Então, vamos em frente, né? Meus amigos, o Evangelho de hoje está no capítulo 23, do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Moral Estranha. Para quem já leu esse capítulo é muito interessante, é muito esclarecedor. Esse capítulo nos leva a ter uma abordagem do Evangelho um pouco bem mais ampla do que aquilo que está escrito na letra, não é isso? Ou seja, a interpretar de uma forma muito mais ampla o pensamento de Jesus. Haja vista que interpretar o pensamento de Jesus é algo bastante desafiador. Esse ser iluminado, esse espírito de escol, esse espírito puro que esteve entre nós para nos trazer a boa nova e nos trazer algo que pudesse aquecer as nossas almas e os nossos corações, acompanhar o seu raciocínio, o seu pensamento, não é algo tão fácil. Entretanto, neste capítulo que se chama Moral Estranha, nós vamos hoje nos deter ao item 7 e 8, cujo título é o seguinte: Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Parece algo bastante forte, parece algo bastante contundente. Mas vamos ler o que o Evangelho tem a nos dizer. Ele disse a um outro: Segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permitir-me ir antes enterrar meu pai? Jesus lhe respondeu: Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Essa passagem está narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 59 e 60. E aí no item 8 nos fala o seguinte: que podem significar essas palavras? O que podem significar? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Vamos parar para pensar, cada um que está nos ouvindo agora, pense um pouco sobre essas palavras. As considerações precedentes mostram primeiro que, na circunstância em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial e enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo, que só um conhecimento mais completo, mais amplo do pensamento de Jesus e da vida espiritual poderia fazer compreender essas palavras. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra, e da qual se sente feliz em estar livre.
O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensei antes no espírito. Ide ensinar o reino de Deus, e ide dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Então, meus amigos, a doutrina espírita, que é uma doutrina de consolo, que é uma doutrina de amparo, jamais poderia, neste capítulo, imaginar que o mestre Nazareno, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua bondade, poderia trazer palavras que fizessem a dissensão, poderia trazer palavras que fossem o contrário do amor, da caridade, da piedade filial. Poderia trazer qualquer outro tipo de pensamento que fosse contrário o grande amor universal. Então, quando ele fala, deixai que os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, eles nos chamam a atenção para que a gente possa pensar na imortalidade da alma, na sobrevida, na vida triunfante do Espírito. É verdade que todos nós, indistintamente, quando encerramos a nossa atividade corpórea, somática na Terra, nosso corpo morre do ponto de vista orgânico, mas a nossa vida espiritual continua. E assim como nós iremos levar a memória, o amor, o carinho, aqueles que nós vamos colocar lá na campa, no sepulcro, mas nós levamos acima de tudo dentro da alma a memória desses seres tão amados, desses seres que nós vamos deixar apenas o corpo, mas que aquele corpo trouxe para a gente abraço, trouxe para a gente beijos, trouxe para a gente, para todos nós, algo que é marcante. Então, nós somos feitos de emoção, somos feitos de carne, de osso, mas de emoção acima de tudo. Então, não se assuste aquele que fala assim, temos que pensar acima de tudo no espírito. É verdade. Como espíritas, precisamos pensar no ser espiritual, na prece, no conforto desse ser que parte. Mas não podemos também deixar de lado a parte material, a parte que nos traz a lembrança doce daquele ser amado que partiu. E o nosso coração também, a psicosfera, toda aquela estrutura daquele ser que fica conosco deve ser mantido, não de forma que nos traga dor, sofrimento, depressão, tristeza profunda. Não, mas que nos traga lembranças de amor, lembranças suaves, que nos traga conforto. E acima de tudo, como espíritas que somos, a certeza dessa imortalidade, a certeza de que nos encontraremos. Então, o partir para a pátria espiritual é o início da verdadeira vida, da vida do Espírito. Assim, meus amigos, para que nós possamos entender melhor essa moral estranha, a gente precisa compreender o que Jesus queria dizer. E um outro ponto importante desse capítulo é que não venhamos a nos deter na palavra, na letra, no que está escrito, mas, acima de tudo, nos deter no pensamento, na ideia. A ideia de Jesus jamais foi de dissensão. A ideia de Jesus jamais foi de divisão. A ideia de Jesus jamais foi de trazer a divisão. Muito, muito pelo contrário. Tudo isso que porventura tenha vindo a acontecer em nome dele foi obra e criação da ignorância, foi obra e criação do pensamento egoísta dos homens, da materialidade aqui da gleba terrestre. Assim, eu encerro o nosso evangelho, agradecendo a todos vocês a participação de estar aqui conosco nesse momento,
Agradecer aos espíritos amigos que com todos nós, nesses momentos pandêmicos, têm nos amparado, têm nos trazido coragem, têm nos trazido inspiração, e desejar a todos vocês muita paz em suas casas, em seus lares, em suas vidas. Boa noite a todos.